Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6, do versículo 24 ao versículo 31. E depois todo o capítulo 7. Para que você fique mais tranquilo, eu queria dizer que a leitura será longa, mas a mensagem não será longa, a mensagem será bem objetiva. Mas se faz necessário que eu leia todo esse texto, para que aquelas pessoas que não o conhecem, possam se situar e entender de uma forma ampla aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Fique assentados mesmo. 2 Reis, capítulo 6, primeiramente do versículo 24 ao versículo 31. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Agora capítulo 7, a partir do versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida.
Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que espaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Diga glória a Deus. Aquele fundo maravilhoso, varão. Glória a Deus. Você deve estar bastante curioso sobre aquilo que Deus vai te falar nessa noite. Então, o tema do assunto que Deus colocou no meu coração para essa noite é um tema tremendo, extraordinário. Eu queria que você repetisse comigo, bem forte: 4 atitudes diante da mesma crise. Esse é o assunto. 4 atitudes diante da mesma crise. É impressionante observar como que 4 pessoas agem completamente diferentes, de forma diferenciada, diante da mesma crise, diante do mesmo problema, diante do mesmo caos. E eu quero provocar você nessa noite, para que você se descubra, para que você veja com seus próprios olhos qual tem sido a sua atitude diante das crises que sobrevêm sobre sua vida. Qual é a atitude que você tem tomado? Qual é a atitude que você deve tomar? Hoje à tarde, quando eu estava orando, eu notei uma coisa curiosa. Eu coloquei o nome dessa campanha de Provocando os Milagres de Deus, mas na verdade essa deveria ser a campanha da atitude.
porque a primeira mensagem, né, é 3 atitudes para provocarmos os milagres de Deus. A segunda, né, seja um inconformado e tome uma atitude. E a quarta, 4 atitudes diante da mesma crise. Eu não fiz isso de forma propositada. Mas hoje eu olhando, eu falei, meu Deus, tudo fala sobre atitudes. Domingo passado, ali o profeta ensinando o rei a ter atitude profética. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus vai falar contigo agora. 4 atitudes diante da mesma crise. A crise era a mesma para todo aquele povo de Samaria. O caos estabelecido era o mesmo. Estudando a Bíblia, nós descobrimos que os povos antigos, eles tinham suas estratégias de guerra. As cidades antigas, elas construíam muros enormes para se protegerem dos inimigos. Eu estive lá com o bispo Paulo Tavares e nós caminhamos, né, sobre aquelas ruínas, as ruínas do rei Salomão, aqueles muros enormes, muros de 12 metros de altura, por 4 de largura, muros de pedra, verdadeiras fortalezas. Então o rei de Samaria, ele, como todos os demais reis faziam isso, fez isso, construiu uma grande muralha em torno da sua cidade. Era a estratégia para se proteger do ataque do inimigo. Só que os inimigos também tinham as suas estratégias de guerra. E a estratégia de guerra do inimigo era rodear a cidade, ficar ao derredor dos muros. E assim forçava o povo a não sair. Ninguém sai, ninguém entra. Uma hora vai acabar a água. Uma hora vai acabar a comida. Uma hora o suprimento deles acaba. Então eles serão obrigados a se entregar. E essa foi a estratégia do rei da Síria, Ben-Hadad, rei da Síria. Cercou Samaria. E a crise começou a ser estabelecida dentro de Samaria. Uma crise econômica. Uma escassez total de tudo. A crise chegou a um ponto tamanho que a palavra de Deus diz que uma cabeça de jumento estava valendo uma fortuna. Uma cabeça de jumento valia mais do que picanha, mais do que camarão graúdo. Eu já comi muita coisa por aí. No Egito a gente comeu camarão frito, né? Camarão não, gafanhoto frito. Gostoso. Já comi muita coisa estranha, mas meu irmão, cabeça de jumento, eu nunca comi. E se a cabeça de jumento estava valendo tão caro, é porque os jumentos já tinham comido faz tempo. Só ficou a cabeça. O texto diz que uma cabeça de jumento está valendo 80 prata. Um quarto de esterco de pombos estava valendo uma fortuna também. Alguém deve estar me perguntando, pastor, esterco de pombo, fezes de pombo, né? Para quê? Eles usavam aquilo como combustível. O combustível já tinha acabado, né? O azeite para lamparinas lá. Então, os historiadores dizem que eles usavam um esterco de pombo para poder fazer luz. Cabeça de jumento estava caríssimo. Esterco de pombo estava caríssimo. E diz a palavra de Deus que um certo dia o rei caminhava por sobre o muro, desolado, desanimado. E uma mulher desesperada começa a gritar: ó rei, me acode, ó rei,